Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil. Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fale algumas verdades na cara, né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da Lei Rouanet e etc. E outra coisa, toma cuidado. A esquerda ela não está preocupada com a tua segurança, nem com a economia. Então por que você vai cerrar fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos? Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Antes de bater palma, porque eu apareci no Jornal Nacional, beleza? Ô Mário, eu fico impressionada com a quantidade de coisas que ele jogou nesse balaio aí, porque ele fala de Lei Rouanet, imprensa, esquerda, Jornal Nacional, ele faz um combo de coisas que parece que ele está soltando umas palavras que vão acionar algum botãozinho na cabeça das pessoas. Freud explica alguém acreditar cegamente numa explicação como essa, que é uma explicação que não tem nem pé nem cabeça, e ele também não explica nada, né? Ele só fica jogando suspeitas ali. Então, Miriam, bom, eu também seria daqueles que não poderia utilizar o pendrive, porque no meu computador também não tem entrada já há muitos anos para pendrive, né? Eu já não uso fax também há muito tempo, assim, eu uso a internet, eu acho que todo mundo usa, seria mais prático, mais barato, né? Mandar por internet, será que é um conteúdo secreto? Será que é alguma coisa que não pode circular? É só para alguns agentes internacionais que estão lá? Mas, na verdade, né, a coisa pegou muito mal, porque enquanto o pessoal está lá diante dos quartéis, pedindo intervenção militar, rezando para ET entrar na Terra para nos libertar do perigo da esquerda, enfim, o sujeito é pego com a mão na massa, com o pendrives, diz ele que tem questões lá importantíssimas, que não pode ser divulgado por outra maneira. Isso pega muito mal, de uma maneira muito ruim no interior da própria tribo, não? Então, o que faz, então esse discurso dele não é por acaso, né? Eu acho que você define muito bem. Ele busca de uma maneira desesperada retirar o foco dessa posição de traidor em relação aos ideais daquele grupo que está em nome daquelas coisas que são defendidas, estariam fazendo sacrifícios, e ele está lá no bem bom, precisando carregar ele próprio, né, pendrives, com uma comunicação que a gente nem sabe qual é, que não pode ser transmitida de outra forma, e no fundo ele está respondendo principalmente para o grupo dele, para esse grupo que se sente traído, para esse grupo que se sente desprestigiado naquele ideal que todos sustentam. Então, o que faz é exatamente isso que você disse. É preciso pegar todos esses gatilhos emocionais que despertam o mal-estar e o ódio em relação àquilo que é tomado como inimigo, não é? Ele trouxe a lista toda aí, poderia ter acrescentado outros aí, sei lá, né? Enfim, as coisas mais que acionam esses gatilhos de modo a descolocar, né, o foco que estava no fato de ter sido pego com a boca na botija, né, porque ele mesmo, se não tivesse sido apresentado publicamente contra a vontade, a gente não sabe nem se ele se manifestaria, mas ele está falando para esse fenômeno de massa, que talvez disso que a gente precise conversar mais, é como que é possível que vai se constituindo, então, massas que têm organizações da realidade que são completamente próprias e que só funcionam no interior daquele grupo. É muito impressionante, né? Eu também quero mostrar um tweet aí que o Noblar publicou, que ele pescou ali na rede social de uma pessoa que se sentiu assim traída. Vamos ver, Giba? Olha só. Ele põe umas aspas assim: me encontro há 30 dias parado na frente de quartéis. Ele põe um palavrão ali na sarjeta, minha esposa me deixou e levou meus 2 filhos pequenos, perdi meu emprego e devo 2.000 ao meu primo. Estamos fazendo a coisa certa, presidente.
o silêncio me consome. É impressionante para a gente ver como a pessoa abriu mão de tudo que ela tinha na vida ali, né, para ficar lá na porta do quartel. O que leva uma pessoa a abrir mão de tudo para estar ali no meio daquele grupo, Mário? Então, Miriam, né, você tinha falado do Freud. O Freud foi um dos pesquisadores, de fato, dos mais importantes a trabalhar sobre esses fenômenos de massa, esses fenômenos coletivos, tem outros. Mas antes de falar do Freud, eu gostaria de falar rapidamente de uma questão que está na própria história da democracia. A democracia começa na Grécia, 500 anos antes de Cristo, mais ou menos, no mesmo momento que começa a filosofia. E por que elas começam as duas? E também a medicina hipocrática começa... isso não é um acaso. Quando Aristóteles fala, né, da sua política, que uma democracia, que é um poder que emana do povo, é um poder que é gerenciado pelo povo, ele diz que o risco da democracia é de degenerar em demagogia. Demagogia é uma condução do povo, é de você pegar as pessoas e seduzi-las na base da oratória, na base da eloquência, da paixão. No arrebatamento de paixões, então, ser essa coisa do conduzir, né? Essa coisa que tem a ver com o pastor, tem a ver com por isso que tem essas metáforas de gado, né? Que você conduz né, um gado, isso já estava lá nos gregos, não é de agora, não em torno de questões éticas, morais, racionais, mas em torno de mobilização de paixões. E uma das organizações, então, mais importantes da política é você conquistar aquilo que os americanos chamavam dos corações e mentes. Teve vocês encontram, inclusive, no YouTube, esse documentário, Corações e Mentes, de 74, que ganhou o Oscar de melhor documentário desse ano, e que basicamente é o seguinte, né, conta a história da Guerra do Vietnã e o momento que o presidente dos Estados Unidos, quando começa a ter os movimentos de resistência democrática no interior dos Estados Unidos, que pediu o retorno das tropas americanas para os Estados Unidos, deixando o Vietnã em paz, o presidente, o Lyndon Johnson, ele vai para a televisão fazer um discurso que fica muito famoso. Ele tenta convencer a nação de que é necessário manter os Estados Unidos no Vietnã. E o seu discurso, que vai dar o nome ao filme, ele diz mais ou menos o seguinte: vencer uma guerra não é ocupar os territórios do inimigo, mas é conquistar os corações e mentes das pessoas que vivem lá. A América terá vencido a guerra quando tiver conquistado os corações e mentes das pessoas que moram no Vietnã. Então, toda a questão é de como é que se mobiliza essa conquista de corações e mentes. Então, nos gregos, lá atrás, você tinha uma questão ética, que você pode conquistar com argumentos racionais, lógicos, éticos, que tem a ver com o bem comum, que tem a ver com o interesse coletivo. Você pode simplesmente mobilizar paixões que são capazes de agrupar as pessoas em torno de uma crença, mas que é tomada por realidade. Aliás, é tomada mais forte do que a realidade, principalmente se ela toca nos pontos em que essas pessoas se sentem mais frágeis, mais humilhadas, mais perdidas, mais inseguras. Ali você coloca, então, aí a gente entra Freud, leitor, não é, de outros autores importantes sobre a psicologia das massas, o Le Bon, por exemplo. Quer dizer, no fundo é um processo amoroso, né, que já tinha sido descrito, o Lavoisier fala da servidão voluntária. Não tem paixão maior do que a servidão voluntária. Né? O Lavoisier se perguntava lá no século XVI para o XVII, se você tem um tirano, você tem uma multidão de pessoas que basta se lutar contra esse tirano, por que eles não derrubam o tirano? Ele dizia justamente isso, não, porque o tirano representa para eles algo que eles desejam muito, alguém que dê um sentido, que dê uma orientação, que dê uma esperança. Então, a servidão voluntária é, mesmo você tendo o poder de fato, você delega a sua vontade, as conduções dos interesses do Estado a alguém que é suposto encarnar aquele ponto em que coletivamente nos sentimos humilhados, inseguros, com medo, desesperados. Então,
A questão política fundamental é, nesse sentido, ela deixa de ser algo de ético, lógico, racional, para ser a tentativa da construção de uma nova realidade, que tem uma arquitetura bem particular, que depois a gente pode falar, uma arquitetura amorosa que tem na figura do líder, que tem na figura do chefe, do Messias, aquele que é suposto saber conduzir. Olha só, tem uma pergunta aqui da Shelly Caroline. Obrigada, Shelly, pela pergunta. Ela fala assim: Doutor Mário, também não tem um componente de negação da realidade? A gente vê isso também na esfera pessoal. Isso pode acontecer em nível de grupos maiores? Sem dúvida, Shelly. Essa é uma coisa que é fundamental, ela é decisiva. A realidade, no fundo, se ela fosse apenas objetividade, seria muito simples. Mas o nosso sentimento de realidade não depende apenas de objetividade. Ele depende de algo coletivo, que eu chamaria de boa-fé coletiva. A gente vive coletivamente achando que os outros têm um relacionamento de boa-fé com o grupo e que as coisas que circulam, ainda que elas não sejam totalmente objetivas, elas estão utilizadas no sentido de uma boa-fé, no sentido dos elementos que são eticamente desejáveis por aquele grupo. Agora, você pode instrumentalizar isso politicamente. Você pode fazer ataques a esse sentimento básico de boa-fé. Você acusa o outro de estar sistematicamente agindo de má fé, que os dados estão errados, que tem uma conspiração internacional, enfim. E esses elementos, eles funcionam basicamente por serem emocionais, por serem afetivos, não precisam ser racionais. Não é? Você pode até usar argumentos que, do ponto de vista lógico, uma pessoa pensa racionalmente e acha que é um absurdo, mas se você usa isso sistematicamente, isso vai desestabilizando o nosso sentimento de que a gente está numa coletividade de boa-fé. Você pode, por exemplo, dizer, sei lá, não vote em tal candidato, porque se você o eleger, ele vai dar mamadeira de piroca para o seu filho. Você pensa sozinho, se você está separado disso, bom, é meio absurdo. Como é que alguém vai dar mamadeira de piroca para uma criança? Mas se você utiliza isso sistematicamente, isso começa a circular coletivamente, isso começa a abalar a sensação de que o ambiente dos nossos diálogos são dignos de fé. Então, por isso que você tem que trazer posições que são firmes, que são duras. Por isso que a questão da retórica, da oratória é muito importante, porque você precisa produzir convicção. Não, esses daí são assim, esses daí são assado. Né? A questão da voz, da imposição, ela é muito importante, porque ela vai organizar em torno disso uma espécie de um núcleo daquilo que é digno de ser levado a sério, aquilo que é digno de ser considerado como real, como sendo digno de confiança. Excelente. Olha, não é? Então, se você quer desacreditar essa base, é muito importante você negar aquilo que pode parecer as coisas mais óbvias do mundo. Mesmo que você tenha todas as bases para ver que algo é muito óbvio, é muito verdadeiro, que é muito intocável, se você começa a atacar esses pilares da boa-fé compartilhada, você cria mais chances para a tua voz impostada, para a tua postura assertiva, ser um núcleo que organiza, então, uma realidade paralela digna de fé. Então, você ataca, você nega isso para ter esse efeito. Entendi. O André TA, a foto dele assim de ponta cabeça, ele fala assim, no fundo é um processo amoroso, ele tá pondo as suas aspas aqui. Faz sentido. E é verdade, no fundo a gente tá falando de um processo amoroso. E o Tarcísio é o mesmo que colocou aqui, eu não tô achando a mensagem do Tarcísio, mas ele falou assim que, achei, é um amor muito grande mesmo.